bem-vindos a mais um bate-papo aqui do AdaPod. E hoje a gente vai conversar com uma pessoa muito especial, muito querida, que eu amo de verdade. É a Vanessa. A Vanessa é minha amiga e ela também é minha aluna de personal, né, Van? Sim. Eu vou deixar a Vanessa se apresentar para vocês, tá bom? Olá, sou Vanessa Ribeiro, musicista, formada pelo Instituto de Artes da Unesp, graduada lá e também fiz meu mestrado lá em cognição musical, com foco em memória musical. E sou flautista, professora de música e aluna da Ah! tentando, né? Ai, Van, tô feliz que você tá aqui. Eu também. Van, aqui no nosso bate-papo, eu Hum. queria falar sobre música e saúde. Música e saúde mental. Qual é um exemplo, o benefício da música para o nosso corpo, tá Uhum. bom? Tá bom, tá bom. Vamos lá. Mas antes disso, eu queria saber como que você escolheu a sua profissão. Ah, e na verdade, eu já nasci com ela na cabeça, assim, é isso que eu vou fazer. Ai, bom, bom, já estava no sangue. Quando eu era criança, eu sonhava, né, tipo, que eu estava tocando dois instrumentos, que eu não sabia na época o que eram, porque eu tinha 2 anos de idade quando eu sonhava isso. E aí, Você lembra? e aí o que era legal é que a perspectiva do sonho, quando eu era criança, tudo era menor do que as outras pessoas. Nesse sonho, não, eu era adulta e eu estava tocando, e esses instrumentos eram flauta e piano. E aí foi aí que eu pedi para minha mãe, eu quero um piano, eu tinha 2 anos. Que legal, Aí eu ganhei um piano Van. de brinquedo, que na época era bem fabricadinho, em madeira, Tá. bonitinho, né? Até que afinado. E eu tinha 3 anos quando eu ganhei aquele pianinho. E aí eu comecei brincando ali, fazendo Que garatujas legal. musicais ali. Que legal, Van. Então você sozinha, sem estímulo, você não teve estímulo na sua casa para você pedir um piano. É. Que legal. E aí essa ideia ficou fixa. Você adolescente, adulta e estava fixa. Eu vou ser Musicista. Aham. musicista. Sim, sim. Sempre tive Ah, essa é uma certeza que eu tenho de desde criança. pequenininha. Nossa, Aham. é muito pequeno. Você lembra ainda? Lembro, nossa, lembro. Eu brincava muito com o instrumento, eu sonhava que estava tocando. Olha que legal. Aí, nessas brincadeiras, né, de ficar tocando de meio que de mentira, não saía nada, né? Era só barulho. Para minha mãe tava ótimo, eu sei o que ela tá fazendo ali. Mas aí, um determinado ponto, eu falei, eita, olha, parece tal música. Aí fui tocando. Aí quando minha mãe, né, tipo, já virei um ruído branco, né? Naquela época eu já virava ruído. Aí meu pai, poxa, é tal música que ela tá tocando? Tipo, parabéns, essas musiquinhas mais simples. Não é o livrinho, né? Deve ser o livrinho que veio junto. Imagina, o livrinho eu não sabia nem ler. É verdade, isso era muito de tica. É verdade. Aí era o livrinho às vezes estava de cabeça para baixo. Ai, Punha o colocava livrinho lá, ali né? para dizer que eu estava É, lendo. que bonitinha. É. Ô, Van, você desenvolveu um trabalho de mestrado. Tem alguma coisa a ver, alguma relação da memória de você criança com alguma coisa da musicalidade? A memória infantil fica fixa, as notinhas? Tem tudo a ver, que nem essa experimentação minha com o instrumento, isso ajudou a desenvolver a minha Isso, musicalidade. isso. E é um negócio que nem eu falo sobre memória musical, justamente porque, como eu falei, eu queria ser musicista e queria dar aula também. Só que para dar aula, você tem que aprender a parte teórica. E só que para eu chegar nessa parte teórica na minha carreira como, né, instrumentista, eu levei muito mais tempo, Tá, porque eu não tive aula de música, eu não tinha dinheiro para pagar aula, né? tá, Então eu fui tá, autodidata por muito tempo. tá. Aí nessa de ser autodidata, você vai experimentando e Aham, e vai vai desenvolvendo, né? Ainda mais desenvolvendo. que você tem essa habilidade, Exatamente. né? Aí o ponto que me levou a fazer esse trabalho até foi justamente né, saber o que aconteceu no meu processo, que quando eu comecei a dar aula, o que aconteceu? Os meus alunos não memorizavam nada, eles liam Tá, a partitura,
sem a partitura na frente deles, Tá. acabou, eles não tocavam. Eu falei, gente, mas eu Como toco. assim? Eu não sou assim, né? O que que eu fiz de errado? O que eu tô fazendo de errado? Porque eu Aham. entrei num conservatório até e era muito, não, quando você for ensinar, você tem que ensinar a partitura, você tem que ensinar a técnica, você tem que, né? Aí eu falei, tá bom, vou ensinar desse jeito. Só que eles não faziam o que eu fazia, que era memorizar as músicas. Então, eu faço uma apresentação de 4 horas, eu às vezes não levo nem a partitura, né? Eu consigo fazer isso, e muitos músicos fazem isso, até porque eles não sabem ler partitura. Mas eles Tá. não são menos músicos porque eles não leem Sim, eles partitura. desenvolvem essa habilidade que você falou antes, É. E né? aí eu entrei na Unesp, na graduação, em 2010, e até ali eu dava aula e ninguém memorizava nada. Aí eu fui aprendendo, porque eu falei assim, não, eu vou entrar nesse curso não para, pelo diploma, não, eu quero aprender as coisas aqui, peraí. Aí eu fui Tá. aprendendo, e conforme eu fui aprendendo, aí eu fui voltando a dar aula, né, naquela época mesmo, e aí eu fui percebendo que as crianças estavam memorizando. Eu falei, meu Deus, qual foi a chavinha que virou? E aí eu percebi, né, que nesse processo, na faculdade mesmo, eu aprendi sobre as metodologias ativas em educação musical, que elas existem desde o começo do século XX. Só que o pessoal ainda estava um pouco, vamos dizer, engessado num Tá. sistema mais tradicional, né, o qual os músicos eruditos acabam aprendendo mais por esse, né, Esse caminho. por esse caminho. Esse sistema é válido ainda? Sim, Tá. sim. Todas as metodologias são válidas. O problema é você engessar, Ah, tá. né? Tá. E aí ir só por um caminho e Isso, só não, tem não aquele. abrir, né? Tá. Quando eu comecei a ser musicista, o que aconteceu? Eu experimentava, eu vivenciava, eu ouvia as músicas, eu tentava tocar, né? E aí depois que eu Aquele aprendi. famoso tirar de ouvido? Sim, sim. Aí depois é que eu falei, não, peraí, como eu quero ser profissional, eu vou aprender partitura. Por que não? Vou aprender. E aí, né, que nem teve uma professora até do Fundamental que falou assim, nossa, você já tira de ouvido para virar, a professora Renata até, de artes. E ela falou assim, você tem que aprender teoria também, aí você vai ser uma profissional completa. Eu falei, nossa, é isso? Entendi. Só que nesse processo, até eu chegar nesse ponto, né, teve muita água rolou, né, Tá. principalmente Você tinha essa. muita vivência, né, Van? Mas eu tive muitas dificuldades em relação à partitura. Mas, por outro lado, foi bom, porque eu vivenciei esse outro caminho, Caminho. né, que é importante, que às vezes o Uhum. pessoal não dá muita atenção, mas é um caminho importante. Foi o caminho que eu fiz, eu trilhei e muitas pessoas trilham esse caminho. E depois eu fui associar esse caminho é o mesmo das metodologias ativas. Ah, Aí eu foi daí que falei, você tirou o tema do seu sim, mestrado? sim, sim. Ah, E aí eu pensei assim, nossa, tem muita coisa a ver. Lógico, precisaria, né, tipo, de uma pesquisa, né, de campo, tá, né, para poder fazer a contagem disso, ter um processo tá, maior, né? Lógico que isso é um assunto mais para o doutorado mesmo, tá. né? Mas Que é mais longo. o seu mestrado foi meta-análise? Isso, aí eu Legal. analisei Muito bom, muito bom. As eu literaturas analisei e. as literaturas e associando. E o que em relação à saúde mental, né, o que eu descobri? As metodologias ativas, elas trabalham muito com a vivência da pessoa, né? A vivência da pessoa em relação ao que ela trabalha com música, o envolvimento dela. Sabe quando a gente aprende a falar? A Sei, gente aprende a falar, depois a gente vai aprender a ler e escrever, certo? né? Então a abordagem é dessa forma, Entendi. né? E você aprende com as pessoas que você ama, Tá. né? E a aprendizagem envolve a memória. Então, e a memória, ela tem a ver com as emoções. É, A própria música, ela movimenta muito o cérebro no sistema límbico, que é das tá. Das emoções. emoções. E ali você acaba memorizando. Então, tanto é que pessoas com Alzheimer, elas conseguem lembrar das músicas. Se você coloca uma música para ela, ela vai lembrar de algumas coisas. É um. Pessoa ranzinza, depressiva, tem memória falha? Não, é sério. É, Será que pode acontecer isso? Uma pessoa pode, ranzinza, pode ser. uma depressiva, talvez não tenha uma boa memória. A memória musical, né, mesmo para quem não é músico, é igual a memória olfativa, sabe? Quando você Tá. sente o cheiro de alguma coisa, Cheiro. nossa, aquilo te remete a uma Sim. época,
Então, acaba acontecendo isso. O que aconteceu com os meus alunos e comigo, depois, né, antes da faculdade, eu não conseguia ensinar o pessoal a memorizar, é que eu os envolvi com aspectos emocionais em relação às músicas. Então, eles tocarem músicas que eles gostam, que eles já conhecem, sabe? Não ficar tafulhando música deles é que verdade, eles não porque conhecem. é verdade. Ô, É, Vô, você me fez lembrar um negócio. Existem lugares que a pessoa não gosta daquela música, mas tem que tocar, porque tem um beabá uhum. da partitura. Tem uma sequência a ser Mas seguida, né? é como se fosse uma metodologia, como se fosse em ordem, do Uhum. mais fácil. Linear, Sabe? é. Aí eu falei, nossa, a gente não gosta dessa música, vou ter que tocar essa música. Eu fiz 1 ano de piano, Então, mas nada a ver, então. entendeu? Aí Eu fica tinha 10 engessado. anos. Conservatório, né? Conserva, né? Eles Olha a mantêm palavra, aquela né? metodologia. É legal, a partitura, eu não estou tirando o mérito da Sim, sim, partitura, sim, sim. né? Antes da partitura existir, as coisas eram, as músicas eram passadas uma para as outras pela oralidade, Ah, né? Então, tipo, as pessoas elas ouviam, pô, aprendi essa música aqui, ó, fiz essa música, nananana. Aí você ficava, pô, nananana. Só que aí, que tipo, da precisava do hora. compositor estar sempre, né? Porque É senão verdade. a música ia Mas modificando. aí falava, vai, si bemol. Não, Ah, e pegava. Ou não, não, e isso nem falava antes isso. de ter si bemol na jogada, Ah, eu de ter os chutei, nomes. que eu acho chique falar Fá Sim, maior, mas antes de ter o sabe nome assim? das notas, Si o bemol. pessoal fez os instrumentos lá e como é que ele passava, como é que tocava um com o outro. Então esse começo foi de maneira oral. Até que deve ter, né, com certeza rolou alguma confusão, tipo, não compus desse jeito, não. É E verdade. uma forma de manter essa música, né, por muito tempo, de passar essa música um para o outro, passou a ser pela partitura. É uma Ah, das maneiras, né? Então, ela ajuda você a retomar aquela música, né? A você recordar, escrever, registrar, passar para outra pessoa. tá. Ô, Van, eu sou leiga ao cubo, mas é, quem, quem toca de memória, eu sou leiga, tá bom? Bem, Dá-se a impressão que sai na frente do quem tá lendo, porque olha, ele lembra, ele toca, entendeu? O outro tem que ler para tocar. Ainda é passada essa impressão? às vezes sim, né? Aí vem a Parece. questão também do talento, não É, talento, e que é uma coisa habilidade. perigosa porque o talento, o pessoal coloca que subentende que a pessoa não demandou esforço da É, pessoa ela e ela nasceu, tipo, tocou. só que aí a gente tem que ver o seguinte, eu, né? Ah, a Vanessa tem talento. Quantas notas erradas eu fiz para chegar numa música tocada com todas as notas corretas? Entendi. Eu não ficava Treino. experimentando? Isso é Sim, treino. treino. Então, ó, quando a gente fala em talento, tem que tomar esse cuidado, porque não é porque a pessoa é dita com talento, significa que ela não estudou. Sim, ela Entendi. estudou. Ela se desenvolveu naquilo, né? E às vezes a pessoa tem tem as múltiplas inteligências, tem gente que tem mais facilidade para música, outros mais para matemática, mas mesmo qualquer caminho que a pessoa siga, ela vai ter que estudar, ela Sim, vai ter treino que treinar. para aperfeiçoar. Sim, sim, Tá, sim. Eu não gosto de virar para os meus alunos, por exemplo, e falar assim, nossa, você tem talento. Não. Às vezes o tá, pessoal vem, ele tem talento, eu não falo nada. Eu falo tá. assim, Se não treinar, o que adianta o talento ele dele? tem facilidade, mas Ah, precisa estudar. sim, se não treinar, se não estudar, guarda o Não, talento no bolso, não vai sair nada, não né, sai Vó? nada, não Uhum. sai nada, não É, sai tem nada. que desenvolver, né? Tem uma disciplina aí, né? A É, música, assim como o esporte, tudo tem que ter uma uma disciplina. disciplina. Tem que ter. Mesmo para músico, o músico erudito, ele já tem uma disciplina um pouco maior, porque ele demanda um esforço de ficar tocando por muitas horas em orquestra e tudo mais. Né? O músico popular também, mas ele não tem tanto. É que na orquestra, ele não pode tocar assim, vou tocar de ouvido aqui junto com a galera. Imagina Ah, 70 músicos tocando é, cada um do jeito que ele quer. é, Não dá, vai desencontrar. é, Então, ele precisa ser muito regrado. Né? A tá. métrica ali é muito certinha. Né? A música Nossa, popular é um se pouco um mais. errar naquele meio, eu não vi nenhuma diferença.
Não, mas Mas tem, né? Tem, Eu não vejo nenhum. Não, errou. Ele acompanhou, continuou. Eu falei, meu, nem Nossa, vi, ele errou. desanda. Ah, que engraçado, né? E a orquestra demanda um pouco mais justamente por causa disso. Que nem, não é só um violino que faz, são vários violinos, né? Eles precisam daquela densidade sonora. É verdade. Se cada um fizer no balanço não, da memória e da emoção. Não dá. Tá. Então, a expressão, ela muda, a dinâmica muda. Se cada um fizer uma expressão diferente, uma dinâmica diferente, fica esquisito. Tá. Né? Van, o músico com raiva flui? Não quero tocar, hoje vou ter que tocar. Então, às vezes eu penso nisso, né? Às vezes a gente vai tocar e não tá tão bem. Tá. Né? Mas assim, por incrível que pareça, a música, ela mexe com um lado da gente, que às vezes a gente tá mal e o fato de tocar nos eleva um pouquinho. Não, total. Quando eu vi as suas apresentações, acho que na pandemia você fez bastante, eu chorava, porque já tava na pandemia, a música era bonita. Sim. E mexe com emoção. Mexe. Eu acho música vida. Às vezes eu toco e choro, meu Deus, aí depois eu fecho o olho muito para me concentrar também. Né, e tentar me envolver ali é um ritual para mim. Né? Não, é uma arte. Só que aí teve vezes que eu chorei, aí eu falei, e agora como é que eu vou abrir o olho? Como é que eu vou encarar as pessoas? Eu tô aqui, espero que ninguém tenha visto. Aí eu abro o olho e tá a galera chorando. Mas é sim, Van, porque a música, a música que eu vivencio não tem nada a ver, né? É uma música de ritmo, de batida, de treino, de academia, de passos, de corrida, né? É diferente. Mas música para mim é vida. Eu não entendo o teu lado, não entendo o teu lado. Mas quando eu ouço, mexe tudo, mexe o coração. Você arrepia, você se emociona, você lembra. Eu me conecto demais, apesar de ser leiga. Demais, eu me conecto demais. É muito emocionante. É vida. É vida. É vida. E não tem essa de ter a música X ou Y, até porque eu mesma, eu tenho a música que é para treinar, tem a música que é para dormir, tem a música que eu quero tocar, e nem sempre a que eu gosto de tocar é a que eu fico escutando o tempo todo. Tá. Né? Então, acho que... o legal da música é isso, né? Que você tem, para cada ocasião, você... É verdade. E hoje em dia tá mais fácil ainda, né? Que quando a gente era jovem. Não, você é. Uns 5 anos atrás. Você é. A gente tinha que comprar os negócios. Né? Era uma briga para baixar uma música. Verdade. Hoje em dia é tão mais fácil o acesso à música. Eu acho isso muito bom, né? Não, eu também, eu amo. Eu amo música, apesar de ser leiga, eu amo. É vida. Eu preciso, às vezes, me silenciar. E até esse silêncio eu busco numa música calmíssima. Sim, e o silêncio faz parte da música. Né? Tipo, às vezes a pessoa pensa que a música é som o tempo todo, não. Não, é verdade. Não. Né? É engraçado, eu tava lembrando algumas coisas quando eu tava vindo pra cá. E eu tava lembrando na flauta, né? Transversal que você toca. É lindo. Por que você escolheu essa flauta? Na verdade, aquele sonho lá estava embutido a flauta. Tanto é que mesmo? Quando eu ganhei a flauta... Agora que eu me liguei, que você falou que você... Sim, quando eu ganhei a flauta, eu levei mais tempo abrindo o estojo do que montando ela. Eu fiquei assim, gente, que estojo bizarro. Aí eu fui lá abrir, que eu tava sozinha, tipo, abri meu presente de Natal ali. Ai, que da hora. E aí, quando eu abri o estojo, eu a vi, né? Eu já peguei e já montei, e eu nunca tinha visto ninguém montando uma flauta na minha frente. Eu montei, já pus na posição e já saiu o som. Nossa, o negócio, isso daí eu já não sei explicar. Não sei explicar. Né? E a flauta, para mim, ela... Antes eu comecei pelo piano, né? O teclado e tal, mas a flauta eu tive uma conexão muito mais, sabe? Eu internalizei muito mais do que o piano. E aí, meio que eu pego a flauta, é muito orgânico. Eu não fico pensando, é um clique, tipo, o som sai. Só sai. Sabe quando a gente entra no carro e só dirige? Nossa, e às vezes a gente não lembra nem o caminho que fez, só vai dirige. no automático. É muito automático, mas emocional ao mesmo tempo. Entendi. Né? Porque às vezes o carro é muito, tipo, só memória de trabalho e pronto, né? Não, eu entendi. Mas é muito legal. Tá dentro legal. de você. É genuíno, é DNA. Você pegou a flauta, né? É muito rápido. Quantos instrumentos você toca? O meu instrumento é a flauta, né? Eu toco alguns instrumentos, porque assim, se eu fosse dar aula só de flauta hoje em dia,
eu ia ter pouquíssimos alunos. Ah, é verdade, a flauta transversal, né? Porque não, o pessoal, não sei, os instrumentos mais divulgados, né? Piano, violão, Violão. bateria, guitarra, Verdade. né? Tipo, É, são os é mais verdade. populares numa escola de música, né? Uma escola livre de música, num conservatório violino, tal, mas aí, tipo, mesmo a flauta tem, mas não é tanto assim, o pessoal acaba difundindo mais para música erudita, música de concerto, né? Não gosto de falar erudito, porque erudito todo mundo estuda, tanto popular quanto o Entendi. de concerto, né? Mas na música popular, por exemplo, tem, no choro tem, no samba É tem, mas verdade, o é pessoal não, verdade. eu vou numa escola de música ali atrás de uma aula de flauta, né? A escola de música tá lotada de gente querendo aula É de flauta. verdade, Então, aí nessa, como eu já tocava também o piano e o teclado, e também eu penso no futuro da música, né? Então eu pensei assim, eu quero musicalizar as crianças, aí eu gosto muito de crianças, gosto de dar aula, e aí eu falei assim, primeiro que flauta já vai ser difícil, que é difícil mesmo, ter aluno de é, flauta em uma é demanda difícil, é grande, diferente. é diferente, mas assim, aluno Então eu dou aula de iniciação, que é piano, bateria, canto, violão, ukulele, baixo, Ukulele, é, verdade. e para as criancinhas, então elas começam entre 4 e 5 anos de idade, elas vêm comigo lá, vem que eu te Ah, eu já vi as apresentações. E aí eu vou direcionando, né, de acordo com as dificuldades de cada um, né, com a demanda do que eles gostam. Às vezes eles não gostam, cara, às vezes não gostam de nada. Então é legal isso, por isso que por isso que eu falei no meu futuro até da música, né, dos músicos em geral, porque é formar um público De como é que a gente forma? flautista. Não só flautista, de instrumento em geral. Tá, Porque às vezes o pessoal contrata uma banda, nem sabe a qualidade daquela música é, e acaba contratando. Agora, se é ele tem um verdade. mínimo de conhecimento musical, ele vai saber o que. E aí essas crianças têm acesso a esses instrumentos e depois elas escolhem qual que ela quer. Ah, mas Quais você elas domina querem. esses que você falou? Ah, Nossa, eu toco bastante. razoavelmente bem. Você Assim, toca eu formo banda bastante. com Ah, eles, que assim. legal. Eu já vi algumas Sim, apresentações quando sim. você postava. Nossa, então você toca a bateria, o teclado, Isso. a flauta transversal. Como chama a outra flauta? Tem a flauta doce. A flauta doce É, eu não não me manjo. apetece muito. Já Tá, toquei bastante, mas mas já não. tocou bastante. Sim, saxofone também. Eu tô com um aluno agora que tá Nossa, tocando você toca bastante saxofone. Um instrumento. aluno agora que eu digo que não veio pra ter aula de saxofone, mas ele acabou, né? Tipo, eu quero fazer o saxofone também. Que entrou nessa iniciação musical, essa iniciação aos instrumentos. Então é legal Muito porque legal. eles vivenciam esses instrumentos. Então não é só aquela teoria que a gente vai fazendo, vai aprendendo a ler. Tá, Não, eles vão vivenciando. Faz um tá. pouquinho na bateria, básico. Aí faz um coisinha aqui no piano. Agora faz outro ali. Aí eles vão aperfeiçoando, vão entendendo a música. Vê aonde tem mais É habilidade. isso. E também vão desenvolvendo a musicalidade deles. Porque é isso. É o aprender a falar antes de ler e escrever. É verdade. Ô, Vânia, tem gente que quer ter aula, e quer aprender piano e acaba saindo e ficando craque na flauta. Sempre tem. Tem uns. Acontece muito assim, tipo, né? Os pais às vezes querem que a criança faça um É, instrumento sempre os pais, específico. né? Não. Às vezes as pessoas, elas nem têm culpa, porque elas queriam ter vivenciado a oportunidade de tocar um Hoje a instrumento. gente até conversou É, sobre isso. e também tem as vantagens para o cérebro da pessoa, para as funções Cognitiva, sim? executivas do cérebro, que é Tá, essa parte pré-frontal, tá. né? Então, para a tomada de decisão e tudo mais, a música ela ajuda muito. Então, o pessoal já pensa assim, poxa, fazer música é um negócio legal, assim, como tem que fazer exercício, então vou fazer música. Só que às vezes tem uma forçada de barra, porque às vezes a criança não quer fazer nada. É, Normal. Eu sou aquela criança que eu só estudei porque minha mãe me obrigou a ir para a escola. entendi. Não, Até eu entendi, pegar gosto entendi. pelo negócio, levou um tempo. Então é o meu É. trabalho também Tá, envolver a criança tá, emocionalmente com a música. sim. Aí é que tá. E aí que ela acaba memorizando, né? Porque ela tá ali Ai, que envolvida, legal. né? A ideia é essa. Né? Tem criança que tá lá na aula e chora emoção, lembra de alguma coisa, lembra de um filme, lembra de um desenho, chora, Na minha aula eles mais riem do Ai, que ótimo, choram. ótimo. Lembra de alguma coisa que Chorar, às vezes lida com eles emoção, então, do lado prazeroso. não, às vezes, nesse sentido,
Acho que ainda não, Porque elas né? são pequenininhas. Às vezes quando rola de chorar, ou às vezes é algo que eles trazem de casa, Ah, é que eu já vi em apresentação, ó. mas pelo menos os meus, né, desses 20 desde 2000 ai meu Deus, 2003 para cá, Nossa, vinte e faz dois anos. tempo. Então nesses 22 anos dando aula, as poucas vezes que eles choraram, assim, foi tipo de ansiedade, Tá, né? uma Então, apresentação, alguma com a coisa. pressão dos pais, Tá, com a pressão, a autopressão, porque às tá. vezes também tem isso. Às vezes Tá, os elas se pais, cobram. às vezes os pais estão de boa, mas a criança não. E eu tento Eles se trabalhar cobram, muito, né? eu tento trabalhar muito com o erro, a questão do erro, tipo, pode errar, não pode parar, Deve errar. só segue, Não, finge que era isso mesmo. Tá, Trabalha aqui, ó, na base do sorriso. tá, E é legal, tá. porque aí não fica aquela coisa traumática, porque tem gente que se traumatiza por isso também, né? E Dependendo não de. quer mais saber da música, né? Porque errar faz parte do processo. Ah, ela não é bom no piano, já Ah, escutei não. tanto. Então. Vai Não, jogar basquete, que você não é muito boa no piano. não, não. É mais difícil errar em algo que vai te prejudicar de verdade, por exemplo, né? Tipo, aprender a andar de patins. Aí você cai, né? Machuca. Machuca os É, glúteos. errar uma nota. Aí você fica assim, você fica semanas com aquela dor, né? Outra coisa, você errar uma nota, não vai te acontecer nada, Tá. né? Que nem eu falo para as crianças, não é curso de piloto de avião. Se você errar, não vai acontecer nada. Verdade, Ninguém é vai verdade. morrer. É verdade, não vai A cair. vida que segue, É. né? Só tenta acostumar a não fazer trejeitos, tipo, ai, né, errei, ou Ah, ai, ou então, tá. né? Tipo, Linda, plena, lindo. dá aquela risadinha ali, ó. Isso pode, porque é legal, porque isso, né, te E deixa mais em paz, né? é engraçado, porque se existe uma nota que não destoa muito, o leigo não vê, Não, não né? vê, O não leigo não vê. vê, Ainda mais não se a gente vai vê. fazer uns dedilhados, alguma coisa, o leigo não viu. Não. Eu acho que as pessoas, elas se autocobram É, demais. que ela sabe, né? E a Que ela música sabe. tá aí pra gente, né, melhorar a nossa, É. né, a qualidade de vida, não Sim, pra nossa, piorar. todo mundo quando entra no carro, entra em casa, É. tem uma playlist, né? O pessoal cria situações psicológicas nos filmes com música. Verdade. É, Tanto de medo, de alegria, sim, né? faz Com todo fundo sentido. musical. Aí não faz sentido nenhum você usar a música para se autoflagelar. É verdade, É. é. Você acredita que a música equilibra? Vem alguém que fala, não, olha, depois que meu filho começou a entrar, a Sim, ter aula com você, ele ficou mais calmo. já teve, eu tive um caso que eu não sei qual o contexto, porque também às vezes o pessoal não entrega o contexto, tá tudo bem, Tá. né? Tipo, eu tenho que lidar com as ferramentas que eu tenho. E a criança estava com 5 anos e ela não falava. Não falava com ninguém, mas não tinha problema na fala, Tá. né? Fez, né, tipo, exame, tudo. Falava pouquíssimo com o pai e com a mãe e só. Aí, ela começou a ter aula comigo, e quietinha, quietinha, mas ela dava umas risadinhas. Ai, que bonitinha. E aí, de repente, ela começou a cantar. E aí ela ficava Nossa. cantarolando o dia todo, ela lá, Aula sabe? toda. E aí foi começando a conversar. Então, os pais perceberam que ela foi conversando um pouco mais, né? Confiando também nas pessoas, porque era uma opção dela mesma, ela não queria falar, mas cantar ela queria. Que Então, em legal. apresentações, ela chegou a cantar em apresentação, né? Então, e mais para frente, eu fui dando aula para ela, dei aula um bom tempo. A aula era só eu falando, né? Eu quase não falo. E era só eu falando, mas ela pegava aqui, ó. Que gracinha. Né? Então, eu acho que pode ajudar, né? A Pode gente não ajudar sim, pode, uma ferramenta, né? a gente não pode afirmar isso sem, tudo é pesquisa, lógico, É, né? é. Mas a gente, pela vivência, pelo que eu já vivi dando aula, a música envolve, socializa, ajuda as pessoas a socializarem. Sim. Tem muita criança que fica só na dela, e aí já tem que tocar, né? Que nem a escola que eu trabalho, no final do ano, a prática é em conjunto, então eles têm que tocar uns com os outros, né? Então isso daí, nossa, é maravilhoso. É maravilhoso mesmo. Eles vivenciam literalmente, né? É, A música, vivenciar mesmo, é, sentir a nota.
respeitar, Sim. né? Socializar. Socializar é tão gostoso. É. Às vezes não quer ir para a escola, mas quer ir tocar, né? Sim, Né? sim. É. Ô, Van, tem alguma diferença de criar e ouvir a música dentro desse processo? Sim, né, tipo, tem algumas diferenças, porque uma coisa é ouvir passivamente uma música, outra coisa é ouvir ativamente essa Tá. música e ter elementos dentro da música para criar, né? Então, quando a gente ouve passivamente, a gente já tem uma movimentação no cérebro, né, que já associa com emoção, tudo mais. Quando a gente passa a manipular a música, né, tipo, a entender, a ouvir internamente é quando a gente capta o som, entende que nota é, para onde ela vai, consegue entender o ritmo. Tô avaliando, né? Isso, aí já mexe, para quem é músico, já mexe com mais áreas do cérebro do que só a parte do ouvido, né? Então já trabalha outras áreas isso, Então, o que acontece? Primeiro tem essa já a diferença do ouvir ativamente e passivamente, né? Que o ouvido interno da pessoa, a pessoa consegue construir ali toda uma relação, uma narrativa, como é que fala? Uma padronização, né? Tem uma padronização. A música, ela tem um padrão. Assim como jogar xadrez tem os padrões de jogadas, para a música também tem padrões, né? Padrões rítmicos, padrões harmônicos, né? Tipo, várias coisas que, se eu for entrar em análise aqui, muita coisa musicalmente falando. Então, já tem essa diferença. Para a criação, muitos músicos, às vezes, eles são músicos, eles tocam bem, mas às vezes eles não criam, eles só reproduzem. Também tem isso. Mas eu acho que não vou dizer a maioria, porque eu não vou falar, não vou ficar chutando, eu teria que ter uma estatística que, 90%. Não. Mas boa parte dos músicos que criam, né? Porque tem uns músicos que criam mais. Às vezes ele cria pela composição ou pela interpretação também, né? Faz arranjo, o improviso, né? Não são todos os músicos que compõem e que improvisam, né? Então já tem isso. Agora a parte expressiva já rola um pouco mais. Algumas pessoas têm a parte expressiva da música um pouquinho mais mecânica por causa do que está escrito na partitura. Nos músicos populares não tanto, porque às vezes a partitura só tá um basicão ali e as expressões elas são criadas pelo intérprete. Entendi. Então aí já tem esse lado da criação. Eu acho, assim, eu acredito que a criação ela envolve mais outro setor, né? Que pode estar relacionado com o envolvimento dela com a música, com o quanto que ela conhece de padrões musicais, qual o repertório interno dela, da vivência dela, né? Isso, do que ela internalizou, das práticas que ela viveu. Do prazer que ela tem. Do prazer que ela tem, do humor que ela vai estar naquele dia. Às vezes eu toco, eu e os meus colegas, tem dia que eu toco de um jeito, tem dia que aquela mesma música eu faço de outra maneira. Entendi. Né? Então, esse processo criativo é muito grande. O bom da música é que tem essa abertura, né? Principalmente música popular tem um pouco mais. Então, de você poder criar, fazer aquele tema com um pouquinho, né? Uma mudancinha, né? Tipo... Como se fosse um arranjo, assim? Então, você já escreveu alguma... Uma música? Eu fiz uma quando eu tinha 16 anos de idade, então, tipo, acho que não... assim... valeu sim. Não sei. Eu nunca escrevi. O que eu gosto de fazer, o meu lado criativo em relação à música é improvisar, né? A parte da interpretação. É o que eu falo, às vezes eu toco de um jeito, às vezes você vai me ouvir de novo, aquela mesma música, eu já tô tocando de outro jeito. Não tá tão incrementada, tipo isso, né? Não, às vezes tá mais, às vezes tá menos, às vezes eu puxo uma coisa diferente naquele momento. Legal. Depende igual você falou, do estado emocional. Também. Tá. Depende das pessoas que a gente toca, porque tem uma troca, né? Também, Vanessa. Tem uma troca. Um olha pra cara do outro ali e já, tipo, cria um negócio junto. Já teve um negócio que você falou, não conectou muito, mas tem que tocar. Já teve? Já. Eita. É chato, né? É chato. E eu acho que aconteceu mais isso quando eu comecei a carreira, porque eu acho que era eu que não conectava com ninguém ainda. Porque depois fluiu mais. Até quando a pessoa é um pouco mais travada, já
né? Tá. Assim, eu sempre dou um jeito de dar uma conectada. Tá, Não não, sei né? se Porque sou tem que ser eu. receptivo, justamente se você foi convidada para tocar Sim, numa sim. banda que você não conhece. É mais o que me trava um pouco mais é o tipo do repertório, Tá, né? E é tá, aquilo que eu falo, é o envolvimento emocional da pessoa tá. com a música. Na hora de ensinar, né, de dar aula para as crianças, eu penso muito no que elas gostam, né? Para Sim, envolvê-las. Eu não é. vou ficar, que Você nem a vai gente ficar, falou já, né? Tipo, não vou ficar martelando ali. não, você vai ficar com chata. Eu tenho que É, tocar isso porque eu tenho que tocar. é, Ai, que coisa chata. é. Imposto, né? Não, tem Uhum, que tocar porque esse é a música que você vai aprender. é. Ah, mas não tem outra música mais legal, Então, pois né? é. E aí a criatividade vem nessa estrutura, Não, né? é, Que e você já é isso que conhece. Uhum. imposta parece que limita a criatividade, né, Van? Aí quando você tem mais coisas, que nem na iniciação, lógico, eu também não vou tocar só música que a criança quer, porque senão Não, eu ela não conhece entendi. outras, né? Total. Mas nessa dela conhecer várias, ela conhece várias estruturas, vários padrões. Quanto mais diversificado for o repertório que ela ouve, né, e que ela tenta tocar, melhor. Tá. É mais bagagem, é mais É, ferramenta para ela criar, é. né? Mas tem gente que tem só uma. Já trabalhou com pessoas ou colegas, assim, só tem um tipo de Um música. estilo de música só e vai. É. Geralmente eu conheço muita gente da música de concerto, que é Tá. assim, não. E eles sabem Ah. as épocas, o instrumento, eu falo, gente, eu não. Ah. Né? Agora, Mas eu já sei mais. engessou. Não é quem já sou, é Mas que nem tem a pessoa. criatividade. Já ficou ali, ó. Já é craque naquilo e fica aquilo. Aí vai de cada um, porque a pessoa pode sim ter criatividade aprendendo música de concerto. Só que precisa ver o quanto é cômodo para ela fazer o que já está pronto na partitura. Ah, entendi. Tem isso. Entendi. É, Entendi. Diferente, né? é. Nossa, eu não tinha a mínima noção do que é um musicista livre Uhum. e um da Orquestra Sinfônica de São Paulo, sabe assim? É. Eu tô Mas achando tem muitos da orquestra sinfônica que são excelentes músicos livres. populares, eles Tá, tocam tá, tá, choro, tá. tocam bossa, tocam o que der, Tá, aí eles improvisam bem, tá. A né? gente só tá Que citando nem que a, existe pessoa que é engessadinha, outras não. que nem a jazz sinfônica, tem muitos músicos lá com formação né, erudita, e eles tocam o repertório popular, alguns deles tem um momento deles improvisarem, isso é Tá. muito Ah, é legal. tão legal, né? Quando faz uma roda de É. pessoas legais assim. A música de concerto, ela tem que seguir um padrão lá, porque para pensar, a pessoa que compôs a Mozart foi lá, compôs a música no tempo dele, eu acho que ele ia querer ouvir a música dele do jeito que ele compôs, né? É, chegou Isso aí todo tudo mundo fica mudando, distorcido. Entendi, não faz entendi. sentido. Segui essa linha na minha. Apesar de que, né, tipo, na música popular a gente não tem essa preocupação, mas também a gente tem gravações, então a gente ouve uma gravação do Pixinguinha, né, tipo, do outro século, ele tocando, aí você vai fazer uma música dele do seu jeito? Vai, mas você sabe também como que ele fazia do jeito dele. A Mozart não Entendi. tinha É igual gravação. a gente, se nós fizermos aqui uma melodia, aí, sei lá, 20 anos depois eu falei, nossa, mas não era assim que eu comecei a minha música. Então. Gente, não era assim, né? É a mesma coisa. Só que Uma música com uma roupa nova, entendi. só que assim, você pode criar, lógico, em cima da música do Mozart, Porém, pode. sabe tocar Tem que saber como é a que raiz, era. né? Tem que saber como é que era. Porque ele não tinha uma gravação, coitado, né? Como é que a gente vai perpetuar a coisa É dele lá, verdade, fazendo né? cada um de um jeito? Não? Ô, Van, tem alguém na sua família que é músico? Então, eu tive um tio-avô que tocava gaita, eu nunca ouvi tocar. Não, porque Tá. quando eu o conheci, ele já estava bem mais idoso. E eu tenho um tio, né, que tocava acordeão, que eu também nunca ouvi tocando, porque ele Tá. tocava quando era jovem. Tá. Nasceu, quando eu nasci, ele já não estava jovem, não tocava bem. Mas não. Tá. Seu pai, sua mãe? Não? O meu pai, ele fez faculdade de música. Olha que legal. É. O meu pai, vou contar aos que eu lembro, né? Igual você Uhum. falou, quando eu conheci meu pai, ele já tinha 27 anos. Ele fez faculdade de música. Então, o que eu ouvi meu pai tocar? Piano. Eu não sei falar a diferença de acordeon e sanfona. Fala acordeão. Então era acordeon,
violão, piano, derivado de piano, órgão. Porque eu não sei, mas assim, que eu vi eles tocar isso. Olha que legal. É. O meu avô eu vi tocar, eu acho que era cavaquinho, Olha o que pai dele. legal. Ah, da gente trocou de família. É, Nessa família errada. porque eu não toco nada Olha. e não despertou em mim, assim, mas isso é meu. Porque Mas incentivo eu você tive. acha que não despertou? É Porque se a gente verdade, eu para para nunca. pensar, O incentivo eu tive. a maneira como as pessoas ouvem, mesmo que passivamente, uma música, depois que ela conhece uma música com uma padronização ali melhor, de qualidade, ouvir uma música ao vivo é diferente É, do que você só ouvir a gravação, é. né? Eu acho que já faz uma diferença. Não, Faz uma diferença. eu fui estimulada, mas Uhum. eu não lembro, eu não tenho uma memória assim. Eu acho que Ada não despertou. Eu não Mas a lembro, hora que quiser, é só né? começar. É verdade, né? Nunca é tarde, Nunca é né? tarde. É Olha, verdade. eu gostaria até de lembrar de um ex-aluno meu, que já não está mais aqui, né? Mas o seu José, que eu já, né, gente, várias conversas eu comentei sobre ele, o seu José é maravilhoso. Nossa, ele começou tocando, né? Ele teve aula de flauta comigo, começou com 76 anos. Nossa, Foi meu primeiro aluno de Van. flauta. Nossa, E Van. ali eu já tive, nossa, que responsabilidade. Eu era novinha, tinha 18 anos. E eu falei para ele, ó, tô começando agora. Não, não tem problema, eu também tô, né? Tipo, e que pessoa maravilhosa. E ele, depois de muitos anos, ele ainda estava tocando. E foi maravilhoso. Foi uma experiência para mim, para ele, eu acho que foi muito boa, né? Eu tenho muita saudade do seu José. Ah, E é isso. A música para ele já tinha um significado muito grande, e aí ele foi tocar, ele falou assim, não, agora que eu aposentei, que eu tô tranquilo, eu vou aprender, eu sempre tive vontade, agora eu vou aprender, agora eu tenho tempo, que e é isso. legal. Agora você me fez lembrar há anos atrás. O meu pai ele tem faculdade de música. Eu não sei se ele deu aula na universidade de música, mas ele deu aula na universidade de uma outra faculdade que ele tem também. Mas de música eu tenho certeza disso. Mas olha que engraçado. Eu via o meu pai tocar em casa, tocar na igreja, né? Uhum. Mas eu não lembro de assim, um incentivo assim, vamos, vamos, vamos. Não, ainda bem. Eu sempre gostei do esporte, Uhum. né? Fiz educação física, Sim. tal, sou personal. E o meu pai não tem nenhuma vivência de atividade física. Eu também tava nessa pegada aí. Mas você não, Van. Você não, Van, você não. Não, Mas olha que eu me engraçado. obriguei a fazer as coisas. A dor no ombro, lembra da flauta? Então, aqueles Lembra? 2 cotonetes para Dos cotonetes pra levantar, levantar quando a Van e uma levantava a dor frente. insuportável, né? Porque Vamos, Itaca! aí você quer tocar e aí o corpo já não tá respondendo. Aí ele fala Mas assim, olha que para. engraçado. Olha É. que, então, isso que me fez lembrar. Uhum. Eu tenho uma vivência legal de atividade física e não despertou nele. E Uhum. nem ninguém na minha casa, assim, né? Minha É. mãe. O meu irmão tinha, né? O meu irmão tinha uma vivência legal. Agora, a música tinha na minha casa, mas não me despertou. Uhum. É engraçado, né? É. Essa troca, porque eu não sei, Van, às vezes eu acho que não é só estimular, às vezes não tá dentro aquela fluidez, aquela fluir pra música, porque eu tenho um musicista em casa. Uhum. Você não teve e estava. É. Então, essa particularidade, sabe? Estar disponível para isso, né? Também, É. também. Talvez eu falei, não Querer, quero, né? de querer ou não. Não, eu amo música, mas ouvir, Uhum. né? É que assim, é o que eu falei, tem as múltiplas inteligências. Cada É, um tem uma, é, né, uma capacidade ali, né, uma habilidade. é. E, Não, eu gosto, de e eu verdade. Mas assim, eu fico na plateia. acho que esse é o cerne do universo para a gente conviver, Essas né? Porque se todo mundo diferenças. fosse músico. Então, se todo mundo fosse fazer atividade física na minha casa, né? Então, Ou se que chato, né? Lá era é, tudo diferente. Tinha um de exatas, tinha um de aham. humanas, tinha um de biológicas. Isso aí, bem diversificado, tá vendo? O meu irmão era de exatas, eu biológica, e o meu pai e minha mãe humanas. Eu
acho que isso faz parte da diversidade. Não, graças né? a Deus, É né? legal. Mas, assim, o que eu acho é que as pessoas todas deveriam ter acesso A a tanto esporte experimentar, quanto a música. experimentar. Isso. Nossa, isso é Assim como vida, eu vô. faço com as crianças que elas não sabem ainda. Eu quero ser pianista. Eu sou a doida aqui que. Não. Mas, tipo, aí você vai experimentando cada um. Mas E se não for a dela, pelo menos ela tentou. é verdade, é verdade. Ó, Uhum. você já viu aquele piano que já ficou no metrô? Vanessa, que lindo! Colocaram, há muitos anos atrás, colocaram um piano no metrô Aham. e alguém Para as podia pessoas irem. Aham. experimentar ou tocar o que sabe, ou vivenciar. Uhum. Vanessa, foi lindo! É que Todo nem mundo, foi lindo! essas práticas do pessoal deixar livros disponíveis. Isso! Acho que o hábito de leitura, de É, esportes e de música tinha que ser uma coisa muito mais mais frequente, né? E frequente divulgado e difundida, mais. né? Porque, mas na verdade, a gente sabe que isso é uma manobra até política, vão dizer, que eles não querem que É, as pessoas desenvolvam. Né? verdade. Não pode falar A de política, eu massa. não sei. Pode sim, a massa tem que ser Né? manobra, né? Exatamente. A música, assim como os esportes e a leitura, elas fazem seu cérebro sair disso para Da isso. caixinha, é assim, Né? é E quando, assim, e quando é assim. você desenvolve mais o seu cérebro, o seu senso crítico é maior. É, E aí, se é, o seu senso crítico ele existe, você não é manipulado. é, Né? é isso mesmo. É engraçado se a gente entrar nisso, né? Porque a escola de música, às vezes, não é colocado ou enraizado numa classe precária, porque vai abrir a cabeça. Eu vi Sim. isso numa reunião de uma ONG. Eles Então, queriam e né? Às vezes eles precarizam até o que. Não. Havia um projeto social, eles tentam precarizar. Isso é com a leitura, é com um monte de Educação, coisa, com a né? educação, É. né? Educação. Nossa. E eu morei fora, e lá tinha aula de música nas quartas-feiras. Não sei, eu vou falar sobre uma cena de filme, Titanic. Aí eles estão lá, é a hora que eu acho que o Jack aparece lá num momento que eles estão é um culto, não é missa, eu acho que é culto. Vai E falando. aí eles pegam, né, tem um momento que tá todo mundo cantando e o pessoal tá com uma e ela partitura. sai da reunião? Não, eles estão é um momento, tipo, religioso lá, Tá. que eles pegam e eles estão cantando a música de louvor lá com uma partitura. Né, tipo, é uma partitura. Você pega do mesmo jeito que você pega um livro. Eu não sei ler vamos ler a partitura. Então, porque era comum. Antigamente, por eu não sei ler. exemplo, saiu uma música nova, sucessão ali do Ernesto Nazaré. Nossa, Enfim. não tinha gravação. Aí o que você fazia para ouvir a música do Ernesto Nazaré? Vai ter que ler partitura. Você compra a edição. Aí você não vai comprar o disco do Ernesto Nazaré nas lojas. Não tem. Era vendida a partitura. Aí você compra, né? Aí você tem o seu piano em casa. Sonho meu. Né? Aí você tem o seu piano em casa, você bota. Nossa, deixa eu ver como é que essa música. Deixa eu ouvir essa música. Nossa, que diferença. A cultura, né? É diferente. É diferente. Lá fora. Você sabe. Ainda E outra, diferente. para pensar que a partitura é uma linguagem universal. Porque eu fico aqui apanhando É eu do inglês a verdade. vida inteira. Entendeu? Não consigo. Eu sou uma empacada no inglês. Mas a música, eu já ganhei umas partituras do Japão, cujos títulos da música eu não faço a menor ideia. E tocou. Mas eu consegui tocar porque a partitura é a mesma. É mesmo, Van. É. E falando universal, minha cabeça já voou. O acesso à tecnologia minou um pouco essa parte da musicalização ou musicalidade? A musicalização. Cortou. A musicalidade é o desenvolvimento da pessoa com a música, né? O entendimento que ela tem, a interiorização que ela tem da música. Né? A relação que ela tem passiva ou ativa com a música. A musicalização é o processo para você chegar nesse ponto aí. Entendi. Entendi. E falando em tecnologia, fica assim, meu Deus, por que eu não nasci agora? Porque eu tinha que colocar a bodega do CD lá. E aí eu tinha que ouvir o CD ou o disco. E eu que sou da época da fita cassete. Fita cassete, disco de vinil. Aí, peraí, eu vou tirar essa parte da música aqui.
Aí ela, passou. Aí fala, É verdade, volta. Aí você, não, agora vou ter que ouvir a música anterior, É porque verdade, e aí agora bota. é difícil. Hoje em dia você coloca no YouTube, diminui a velocidade do É negócio. verdade. Você volta toda hora, segundos. Isso, e aí é Milésimo. muito fácil. Eu falo, tem partitura online, tem videoaula, tem uns negócios que me dá aflição, mas as crianças adoram, que é uns tecladinhos assim, aí as teclinhas vão caindo, assim, tac, 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 para mostrar onde ele tem que tocar. Então, tem Usar tanta... essas ferramentas para Sim, mergulhar na sim, música. sim, Dá para usar essas ferramentas para mergulhar na música, sim. né? Nossa, mas muito, Eu já muito. ia falar ao contrário, que a tecnologia O que pode meio que acontecer, podou. não, o que pode acontecer é que pela tecnologia, as pessoas, que é uma crítica que eu faço até com os meus alunos, elas não queiram fazer as coisas numa demanda de esforço, porque tá tudo muito rápido. Entendi. Então elas querem aprender um negócio rápido. Tá. Só que às Na sua vezes época você pegava e fazia aquele caderninho, as bolinhas para cima, clave de é, sol, mas clave de não fá, só em e relação a, papel, caneta, né? Hoje não. mas não, isso daí para a gente é ótimo. O problema é o desenvolvimento da pessoa, da coordenação motora e tudo mais que você precisa desenvolver, e as pessoas não têm paciência a mais para desenvolver, Ah, entendi. né? Então ela precisa Entendi. fazer várias vezes o dedinho O dela assim, dedo, né? o Tipo, a punho. posição, exatamente. Aí tem que fazer para poder tocar, para ela criar uma Entendi. nova sinapse no Sem cérebro treino, dela. é. Como é que ela vai criar uma sinapse se ela É. não repete? Mas aí vem aqueles videozinhos de segundos e eles não querem ficar mais do que um Verdade. minuto fazendo a É. mesma coisa. Verdade. Talvez nesse sentido, sim, né? É. Nesse sentido, Foi atrapalha. ruim. É, Não mas curti. mas no sentido de usar, tem aplicativos que ajudam, tudo. Você A mescla criança pode isso. começar mais cedo, né? É. Porque muita coisa esperava a criança ler e escrever. Eu lembro. Eu mesma tinha uma época que eu esperava ler e escrever. Escrever. Não dou aula. Aí depois eu falei assim, por que não? É, Ai, dá gente, sim. dá Dá sim, dá sim. Van, diante de tudo que a gente conversou, a música, então, ela tem o poder de unir, de curar. De unir sempre, né? Porque a arte, de uma maneira geral, ela une, né? Até porque, mesmo que não seja uma banda, seja um músico tocando, alguém vai ouvir, Sim. né? Então, isso já une uma pessoa Une com a outra, né? Se conecta, né? Se conecta. E a cura, se a gente parar para pensar em energia, né? Tudo é energia. Tudo energia. E a energia, ela vem de vibrações. E a música são vibrações, né? De ondas, né? Tipo, e eu acho que isso pode, sim, afetar, de certa forma, as pessoas, né? Não de curar, assim, ouve a música, não. Mas no sentido Equilibrar emocional. as emoções, equilibrar Se você equilibra a sua emoção, pensa que a gente pode controlar algo impulsivo, né? A gente pode controlar algumas coisas. Então, nesse sentido, sim, eu acredito nisso. Eu também acredito nisso. Eu acredito nisso. Tanto acredito que, vamos supor, você já vivenciou algo assim, lembrança de alguma coisa, que a música te traz essa lembrança, e aí, para eu não entrar nessa vibe, eu coloco uma música oposta. Eu tive, na verdade, por tocar desde sempre, né? A música sempre foi a minha fuga, sempre foi meu escape. Aliás, a vida da gente, a gente tem que ter vários alicerces, né? O meu, por muito tempo, foi só a música. Tá. E aí, em alguns momentos que isso era abalado, eu abalava a minha vida inteira. Entendi. Lógico, a gente tem que ter vários alicerces. Então, tem que ter, né, a família, o emocional, a profissão. Atividade física, né? Que agora tá um alicerce pequenininho, mas tá ali já. Né? E a música fazendo parte disso, acho que ajuda muito, pode ajudar a pessoa. Claro, sim. Já ouviu falar que ela te afunda ou ela te eleva? Então, se você... Mas, na verdade, não é a música. Não é a música. música. Pessoa que passa por alguma coisa, tem o gatilho, porque às vezes a música que te faz chorar me faz tão bem. Por causa da memória. Né? Como a música está muito ligada às emoções e a esse lado da memória, de repente, se você gravou aquela música num momento ruim, lógico, se você retomar aquela música num momento, em outro momento, você vai voltar aquele, né, aquele gostinho amargo. É verdade. Dando um último exemplo, eu amo ouvir música e
por mais que se eu não esteja legal, eu ouço uma música, eu até brinco com as minhas amigas, eu ouço música de academia, que é para elevar. Não Uhum. é fuga, não é. É eu não me conectar com o ruim. Sim. É, você E mudar a sua vibração, né? isso. É, você muda. E vira. Porque daí eu já começou a olhar de outra forma. Você já viu alguns vídeos que mostram a influência das ondas sonoras na água? Não. É, porque o nosso corpo é água. E se você coloca uma vibração muito Ela mais, ela vai agitar mais. tá. Então isso afeta a gente. Tá. Faz todo sentido. Não, para mim música é vida, imagino que. Então você dosar essa música com o que você precisa naquele momento pode ajudar. Nossa, é muito legal, né? É. E também é legal um tipo de ritmo que eu não estou familiarizada e começar a sentir e familiarizar. Sim, criar Exemplo. novas conexões. Isso também eu estou fazendo muito. Então, de Sim. uns 3 anos para cá, eu parei de ouvir certas músicas Aham. para estar aberta para ouvir outras e estar aberta mesmo, sabe? Muito bom, uma experiência que eu tô tendo muito bom. Eu entro no meu carro e esqueço. Ah, isso é muito bom. Muito bom, né? É. Nossa, Eu sou segunda suspeita. casa. Vou lá. É verdade. Ai, que Vamos. bom. Você vai voltar, tá bom? Tá bom. E você vai voltar com a sua flauta Volto, transversal. volto. Que linda! Antes de acabar, essa sua caneca que você bebeu, você vai levar, tá bom? Eva, gente, muito chique. Gente, é muito chique. Eu tô colado, você tô. Ada, você tá chique demais. Ai, É que isso. bonitinha. Eu vou finalizar por aqui, mas vamos marcar Tá para você bom. trazer sua flauta. Tá bom? Você quer deixar algum contato? Ah, sim, eu tenho, né, tipo, eu tenho um Instagram, flautista cacheado, Bom. que é a maneira mais fácil do pessoal me encontrar. Quem quiser ler sobre a minha pesquisa também, os convido para ler, né, que é a memória musical na aprendizagem informal, né, esqueci o título Não tem problema, tem um link lá. Eu vou colocar, porque o título é enorme, aí eu vou pôr, é mais trabalho fácil. de mestrado é isso mesmo. A minha porque pós-graduação é uma... Isso, então é a memória musical, né, pelo viés com essa comparação com as metodologias ativas em educação musical. Tá. Assim, eu fiz de coração, espero poder compartilhar, porque às vezes a gente faz a pesquisa E deixa arquivado, e né? eu não quero que fique lá, porque não foi para mim, é para compartilhar. Não, Então, muito bom. Muito bom, Van. Ô, Van, como que faz para entrar no link do seu trabalho de mestrado? Ele tá lá na bio? Tá na Unesp, tá no repositório da Unesp, ele fica disponível lá. Eu vou disponibilizar o link, aí é mais fácil de acessar. Ah, muito legal. Então depois eu vou dar para a equipe e a equipe passa todo o tema é mais fácil. Sim, e legal. também quem quiser acompanhar um pouco do meu trabalho, eu fiz uma participação com o Brasil Toca Choro, né, no programa da TV Cultura. Isso, é verdade. Né? Vou colocar lá também, verdade. vou passar o link. Isso, passa sim. Pode me ouvir um pouquinho tocando. Sim, nossa, é muito bom. Gente, muito obrigado por ter nos acompanhado. Não esqueça de curtir, compartilhar e nos seguir. Eu espero você no próximo bate-papo e até lá!